Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje, que é a 20ª aula da nossa maratona do especialista em investimentos. Hoje o bicho vai pegar porque nós vamos falar de pré-pós-inflação, um movimento que está acontecendo. Já vou dar um spoilerzinho, se liga só. Um spoilerzinho é isso aqui, ó, um fundo pré-fixado. Vamos pegar aqui, ó, um fundo tesouro pré-fixado que está acontecendo, está negativo. E o que aconteceu? O fundo de inflação está negativo, o que aconteceu? Imagina que seu cliente chega no começo, mal começou, Júlio, mal começou seu cliente, caramba, ó, está negativo. Lembra que a gente falou de aplicar com o retrovisor? Ó? Olha só, esse cliente estava convicto, ó, fevereiro 24, março 2, abril 2, maio 2, junho 2, fala, esse é o fundo. Ou seja, quem aplica sem ter um especialista de investimentos, sem conhecer o mercado, o que acontece? Olha histórico para aplicar. Isso aqui é extremamente grave. E é por isso que a gente vai ter aqui a nossa aula de hoje, onde a gente vai adentrar todos esses temas aqui de uma forma muito tranquila. Deixa eu ver se está tudo certo aqui com áudio, tudo bem? Maravilha. Perfeito. Então vamos lá. Pré, pós e inflação. Primeiro, vamos começar com o tradicional pós, porque a gente precisa entender também isso aqui. Cadê? Isso aqui é o CDI. Vamos pegar aqui o CDI. Então, olha só, em 2023, janeiro 1,12, fevereiro 0,92, março 1,12, abril 0,92. Por que tem esses números aqui? O que vai acontecer agora em agosto com o Copom cortando juros? Então, o Copom deve reduzir de 3,75 para 13,25. Então, o primeiro sinal que a gente vai ter aqui, o primeiro sinal já é, deixa eu já separar aqui, pegar um bloco de notas. O primeiro sinal importante que teremos aqui é o CDI, ó, Selic Meta 13,75. Deixa isso aqui. Selic Meta 13,75 e CDI hoje está 13,65% ao ano. Selic Meta deve cair para 13,25%, ou já vejo alguns falando em 13%, em 13, cair para 13,5%, mas já vejo alguns falando em 13,25%, agora sim, 13,25%. Já estamos vendo pessoas falando em corte de meio ponto percentual, tá? Então o CDI pode ir de 13,40%, ou, se for um corte de 0,5%, ele pode ir para 13,15%. Tá? Então, esse é o cenário que pode acontecer a partir de agosto. Tá, Fábio, mas o que acontece com o meu CDB, com o meu CDI, né, com o LCI? Qual que é a diferença? O que vai acarretar ali para o cliente final que está recebendo esse tipo de rentabilidade aqui de 1,02, 0,92? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é CDI é dia útil. CDI só remunera dia útil. Então, a gente entra no mercado e às vezes o cliente fala, nossa, mas eu vou deixar para resgatar na segunda porque eu quero o rendimento de sábado e domingo. E às vezes a gente não entende, acabou de entrar no mercado e fala, não existe isso. É por dia útil, então vai remunerar fechamento de sexta, segunda, terça. E se for feriado, então, aí não remunera nenhum dia. É por isso que em mês menores, como fevereiro, abril, que teve bastante feriado, né, em abril, 0,92. Tá? Então não tem nada a ver com ser mais arrojado ou menos arrojado, eficiente ou não. É por dia útil. E essa é a questão. Quanto mais dia úteis, maior vai ser o rendimento no mês, porque o CDI ele é pago por dia útil. Perfeito? Então eu vou considerar para vocês aqui uma média uma média de rendimento por dia útil, tá? Atualmente o CDI está 13,65. Então, vou pegar aqui HP. Mas vamos lá. Atualmente o CDI está 13,65 e nós estamos falando 252 dias úteis, para a gente ter como um parâmetro aqui. É claro que pode ter uma mudança ou outra de casas decimais, tal, mas é muito próximo disso. Então, 1,1365 é uma taxa. Deixa eu aumentar o número de casas decimais aqui. 1,1365 é um ano, né? Então, eu pego 13. Qual que é o cálculo? Eu pego 13,65. Enter,
100 divide 1 mais. Por isso que eu cheguei lá. Isso aqui é um ano. Eu quero quantos? Eu quero uma taxa de 252 dias úteis. Eu só quero uma. 1365 são 252 dias úteis. Eu só quero uma. Então, eu vou pegar 1, Enter, 252 divide e eleva. A gente vai fazer muito disso na HP, né? Nas aulas de HP12C. 1 menos 100 vezes igual a... vai dar 0,05, ou arredondando 0,058% ao dia, ou próximo disso, tá? Então, o cliente vai ser remunerado próximo disso por dia útil. Quando a gente vem e derruba a taxa em 0,25, é para 13,40% aqui, né? 13,40%. Se houver um corte de 0,25, o rendimento vai para quanto? Vamos fazer o cálculo também. Para a gente ver que, num primeiro momento, não muda muita coisa. 0,0500 e... Opa! Vou pegar e fazer de novo. 1,1340, Enter. Eu quero um dia de 252 dias úteis. Aqui eleva 1 menos 100 vezes. Então, o rendimento vai sair de 0,0508 para 0,0499. Na prática, muda pouquíssima coisa. O resultado mais forte vai ser quando um CDI, por exemplo, for para uma Selic a 12% e um CDI 11,90%. Então, pega a Selic, ela cai de 13,75% para 12%. Qual vai ser o efeito no CDI dia útil? Então, vamos lá. 1,119, Enter. Eu quero 252 dias, eu quero um de 252 dias úteis, né? Então, vou fazer esse cálculo aqui. 1 menos 100 vezes. Aqui já cai para 0,044627 ou 446% ao dia. Esse é o tipo de queda por dia útil. Quando a gente joga para 21 dias, ou seja, um mês, então vamos pegar um mês normal. Um mês normal tem em torno de 21 dias úteis. Um mês normal. Então, qual vai ser o rendimento do cliente no mês normal com a taxa atual hoje? Com a taxa atual hoje, ele vai remunerar algo nesse sentido. Vou colocar aqui 1 mais, Enter. 21 eleva, 1 menos, 100 vezes. Então, a taxa atual agora, ele está rendendo 1,7% para 21 dias úteis, em torno disso, tá? Quando a gente olha aqui, ó, teve mês que deu 1,02, 1,02, 1,12. Então, depende aí dos dias úteis, mas vou colocar um cálculo de diferença para vocês entenderem. Ok, hoje, um corte de 0,25, então 0,25 ponto percentual, ou seja, a Selic chegando a 13,5, a gente está falando de que o rendimento do cliente no mês normal, será que ele vai mudar muito? Basicamente, o que eu estou fazendo aqui, eu estou pegando a taxa dividido por 100, somando mais 1 e colocando o número de dias úteis, elevando pelo número de dias úteis. Como falei, a gente vai ter aulas bem específicas disso aqui. Olha só, então, no mês normal, o cliente vai sentir essa diferença aqui, 0,25 a menos. Vai deixar de ganhar 1,07 para ganhar 1,05. Tá? Isso se ele ganhar 100% de CDI. A gente vai entrar nesse cálculo também. Então, 100% de CDI vai pagar em torno disso aqui. Vamos pegar o cenário lá de 11,90, ou seja, uma Selic caindo a 12%. Vamos ver o que o cliente vai sentir de efeito nessa mudança. 0,0446. Lembrando que eu estou utilizando aqui poucas casas decimais, então é um cálculo mais de proximidade. Vamos pegar 21 dias úteis também. 1 menos 100 vezes. Aí 100% de CDI, ó, o cliente já vai sentir, porque 11,90% uma CDI vai rodar 0,94%, ou 0,941% arredondando. Olha só, então o cliente ele vai sentir por quê? Não vai ter mais o ganho de 1% ao mês que ele tanto almeja, tá? E aqui que começa a ficar mais interessante
aplicar em outros ativos. E é aqui que muito cliente espera o bonde passar, e aí quando começa a sentir esse efeito de uma CDI caindo para 13, 12,5, aí ele começa a se mexer, só que aí já ficou tarde. Aí o a curva de juros já mudou, o pré-fixado já caiu, já era. Então, o cliente que está esperando cair Selic, cair CDI para começar a operar, ó, já perdeu todo o bonde aqui, a inflação já foi, aliás, pré já foi, inflação já foi, o mercado está indo. Tem oportunidade ainda? Tem, mas com a taxa de juros está aqui ainda. A partir do momento que começar a cair, as oportunidades vão cada vez mais diminuindo. E o cliente só vai te procurar quando ele está confortável ali ganhando 1% ao mês. Ele fala, tá nem aí, 1% ao mês, maravilha, de boa. E aí começa a cair, começa a cair. E aí ele vem para um cenário desse, a 0,94. Ele fala, caramba, eu vou procurar o meu especialista. Pô, tá caindo aqui. Aí você vai falar para o cliente, seguinte, ó, o pré já deve estar ali rodando uns 8%, um pré para 2025, 27. Olha um pré aqui. Um pré 2027, ele está rodando hoje para um cliente a 10,10. 10,10. Então, o pré hoje está 10,10. Quando o cliente procurar, vai estar uns 8. Você vai falar, puta, não faz sentido o pré, está muito arriscado. Quando você vê juros reais, mesma coisa. Juros reais, vou pegar aqui, posso pegar a curva de juros aqui, inflação implícita, eu posso pegar tesouro, que acaba até ficando mais fácil. Deixa eu pegar aqui. Eu vou atualizando. Mas vamos lá. Um tesouro IPCA, por exemplo, pagando IPCA mais 5,13 hoje. Lá vai estar, por exemplo, IPCA mais 3,98. E aí, vai fazer sentido? Ibovespa já vai ter disparado. Vamos colocar aqui, ó. Gráfico Ibovespa. Olha só, o ano vai ter disparado, já está com quase 120 mil pontos. Vai estar lá, sei lá, 130 mil pontos. 140 mil pontos. Vou pegar aqui o gráfico de 5 anos, ó. Bateu aqui 130 mil pontos, vamos colocar ali 140 mil pontos, e aí? E aí ele vai te procurar num cenário onde já passou vários bonds. Já passou. Então, o poder do especialista mais forte é neste momento. É neste momento. Quando a gente olha o principal poder, e por isso que é difícil você trabalhar como um especialista de investimentos sem ter persuasão, praticamente é impossível, porque o melhor cenário foi 3 meses atrás. Só que era um cenário onde o cliente está aqui, o cliente não vai querer sair com uma taxa de 1% ao mês, ele não vai querer sair. Ele está confortável. E aí você fala, vamos buscar outro porque a taxa vai começar a cair, vamos buscar pré, que tem prêmio, vamos buscar inflação. Vamos buscar outro tipo de retorno para remunerar melhor a carteira. O cliente fala, não, estou confortável. E aí, quando o DI começar a cair, que ele te procura. Só que aí, como eu falei, os prêmios vão estar muito reduzidos. Então, por isso que a gente precisa entender e saber explicar isso para o cliente. E foi o que aconteceu na inflação e no pré, tá? Então, esse é o primeiro ponto. O CDI vai recuar dessa forma, os juros vão cair e o cliente vai sentir o impacto aqui no final do mês. Quando joga no ano, aí sim o impacto é maior ainda. Aí tem um segundo fator, que é o primeiro passo, que eu vi algumas casas se movimentarem nesse sentido, é sair de DI para crédito privado. Ou aumentando o risco, ou mais risco para mais CDI. Mais risco do CDI, tá? Mais risco de juros, porque ele está saindo de bancos, de tesouro, para poder ir em bancos menores e empresas que pagam juros maiores. Então, juros maiores. Para fazer o seguinte, ó, para o cliente sentir menos o impacto, eu saio de 100% do CDI para 105% do CDI. Eu aumento o risco para o cliente ficar com aqueles 1% dele. Então, por exemplo, vamos pegar um cenário aqui.
esse cenário aqui de 11,90. Vou considerar para vocês. Então, esse é um cenário de 100% de CDI. Nesse mesmo cenário, se a gente pegar esse rendimento aqui, 941, e colocar 105%, fica 0,98. Então, 105% do CDI nesse cenário é igual a 0,98%. Então, olha só, os juros caindo para 12% a Selic e um CDI que fica sempre abaixo ali, 0,10, em torno disso, 11,90, o cliente vai ter que correr mais risco, aplicar em ativos mais arrojados para ter o mesmo retorno, ou até menor, que é o caso aqui, 0,98. Então, as instituições, para fazer o cliente sentir menos essa queda, já estão colocando em crédito privado. Tá? A gente vê esse movimento acontecer em algumas instituições, aumentando a parcela, Banco do Brasil, né? Aumentando a parcela em crédito privado. Quer ver? Vamos colocar aqui, ó. Um cliente hoje ganhando 100% do CDI, ele está ganhando 1,07% ao mês, considerando 21 dias úteis, né? Estou baseando o cálculo em 21 dias úteis, mas tem mês tem 18 dias, 23, então depende aí do mês. Hoje ele ganha isso, com uma eventual queda, ele vai ganhar 1,053. Queda simples, tá? Estamos falando da próxima reunião, 0,25. Então, se ele ganhar 105% de CDI, aumentando bem o risco, vai ganhar quanto? 1,053 entre 105%, ou seja, 105% de CDI vai dar 1,10. Tá vendo? Então, se a gente fizer um movimento de sair de DI e aumentar o risco em crédito privado, o cliente acaba não sentindo e continua ali com aquele 1% dele garantido. A questão é risco. O risco vai aumentar. Então, o cliente tem algumas alternativas que eu estou vendo as casas se movimentarem. Ele pode ir para crédito privado, aumentar mais risco, buscando mais retorno. Ele pode ir para inflação, prêmio baixo, porém, ele vai monitorando, ele vai fazendo um trade, né? Monitorando, ali está caindo muito ou pouco. Juros nominais ou pré-fixado, ele pode fazer esse movimento, apostando em mais quedas, tá? Então, por exemplo, eu mostrei aqui, ó, o gráfico, a queda está 10,10, pô, pode cair para 9, 8, olha o histórico aqui, pô, pode cair para 9, e aí eu ganho dinheiro com isso, então o pré tem a opção. Bolsa, Ibovespa ou ativos, aí são, ou você escolhe as suas ações, né? Ações top 5, por exemplo, você não olha para o índice todo, mas para ações específicas que tem prêmio. Então não tem jeito. Multimercado, que é aí o gestor que faz a escolha. Você escolhe o gestor que vai fazer as melhores escolhas dele, desses ativos. Moeda, para entender se as moedas entre si, elas estão, tem preço, tem como entrar, se uma moeda está descolando da outra, mas não tem racional para isso, não faz sentido. A gente viu recentemente uma análise da coroa norueguesa, né? Pô, não fazia sentido ele desvalorizar tanto, está entrando dinheiro lá. Então, pô, pode ser uma oportunidade. Então, moedas. Ou seja, o jogo, quando a taxa cai, o jogo muda. O jogo muda. E a gente estava num cenário, pessoal, que pandemia, juros disparando. Olha o que aconteceu com o CDI. A gente saiu no CDI de 2,76. Foi quem tinha só CDI, imagina o cliente que está reclamando hoje ali, que está ganhando 1%, que às vezes está reclamando de um rendimento, ele em 2020 ganhou 2,76. O cara que ganhou 100% de CDI ganhou isso. Imagina um fundo com uma taxa DM alta. Ali morreu. Então, 2020 foi o ano de matar fundos DI como um todo, com taxa DM alta. 2021 melhorou um pouco e 2022 aí sim que veio a aceleração. Ó, a Selic acompanhou esse movimento, só que é depois só, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui 2020, deixa eu pegar aqui, ó, 2019 para cá. Então, olha só, vamos comparar com o DI. DI em 2020 bateu 2,76. 2020, ó, foi quando a taxa de juros começou a cair mais forte, ó, estava em 6, 6,25,
E aí em 2020, ó, ele ficou em 4,25, caiu até 2,25, 2 e ficou até o final com 2%. Então, o cliente que estava em CDI nessa época aqui, ó, pegou esse movimento. Era hora de entrar em pré? Não, porque estava muito baixo. E aí o que aconteceu? O mercado começou a comprar DI, carregar mais DI. Para quê? Para acompanhar esse movimento de alta. E aí foi o que aconteceu. Ele começou a subir, subir, até que chegou a 13,75. Então teve esse movimento muito alto que foi refletindo nos DIs aqui, ó. 4,42 e no final 12,33, que foi a maior alta, né? No CDI 2016 tinha sido 14, 2022 bateu 12,33. Agora a gente está no movimento que, claro, não vai ser uma queda tão brusca igual foi antes, né? Se a gente pegar aqui, ó, não vai ser uma queda dessa magnitude de sair de 13, de 14 para 2, não vai ser, mas deve cair para uns 11, 10 e 25 até 2024. Então tem esse espaço aqui. Ou seja, o cliente ele vai ter que buscar outras alternativas de retorno. E é aí que o especialista entra muito forte. O que eu quero dizer é, 2022 foi um ano, e está sendo esse ano, por exemplo, um ano que o cliente está muito confortável com a carteira dele. Porque o cliente que ganha muito dinheiro, cliente que já tem um bom patrimônio, imagina que o cliente tem um patrimônio de 10 milhões. 10 milhões, 1%, estamos falando de 100 mil. Ele está ganhando 100 mil reais por mês sem risco algum. Sem risco algum. Esse cliente ele vai ver esse rendimento caindo. Tá? E é aí que você já tem que ir alertando ele. Cliente, vamos começar a diversificar a carteira, o DI vai cair. Pô, a gente pode garantir um pré mais longo aqui, ó. Vou pegar um tesouro para mostrar como exemplo, mas pode ser um CDB. Mas, cliente, a gente pode garantir, ó, acho que vai cair lá na frente, ó. Dá para garantir 10,55 para você ao ano até 2029. A gente ficar tranquilo, porque mesmo os juros caindo, tá garantido 10,55. Vai que os juros cai para 7, 6. Ou então IPCA mais 5. Pô, cliente, ó, você vai estar protegido da inflação se a inflação disparar. E, cliente, vamos analisar o cenário. O cenário, quando a gente olha, é de muitos gastos. O governo, esse tipo de. O governo atual, ele é um governo mais gastão. Ele tem uma perspectiva de gastar mais, de ser o provedor, né? Então, é um governo mais provedor, de que ele que tem que estimular a economia, ele tem que fazer acontecer, e aí ele gasta mesmo. E a gente sabe que gasto gera inflação. Então, você quer estar protegido disso e ainda ganhar mais 5%? Tá aqui, ó. Depois não reclama quando bater 3, IPCA mais 3. Depois não reclama. E aí, se você pôr uma debênture, um ativo mais agressivo, você pega IPCA mais 6, IPCA mais 6,5. Quer ver, ó? Vamos pegar um relatório aqui de debênture aqui, para vocês verem o quanto que, se a gente aumentar esse risco, a gente consegue buscar até mais retorno para esse cliente. Que aí eu combino, né? Eu combino crédito privado para buscar retorno maior em uma outra classe de ativo. Aqui, olha isso. PRIO, que é PetroRio, IPCA mais 7,63 e isento de imposto de renda. É 2A. Os AAA estão aqui, ó. Então, Eneva, IPCA mais 7. Então, um título AAA pagando IPCA mais 7. É claro que é mais arriscado aplicar em Eneva do que Tesouro, né? Do que Brasil, né? Porém, tá ali. É uma opção para você diversificar a carteira. Tá? Então agora é a hora de a gente falar, avisar o cliente. Cliente, agora é a hora. Vamos diversificar a sua carteira. Eu quero que você tenha um retorno alto em 2024, 2025, 2026, 2027. Eu quero garantir esse retorno para você. Se a gente montar uma carteira inteligente, já garantindo um pré, já garantindo IPCA mais uma taxa, a gente fica muito mais tranquilo para enfrentar qualquer cenário. Se a gente ficar só em DI, o DI vai cair, depois a gente não vai ter mais prêmio para entrar. Já vai estar tudo baixo. Essa é a conversa de pré-pós-inflação do momento, tá? Então esse é um ponto importante. Então taxa cai, o jogo muda. Importante entender a diferença de
ativo isento de IR versus com isenção, com imposto, né, IR. Por exemplo, CDB versus LCI, eu preciso saber fazer essa conta para o cliente, quando a gente fala de pós, que é um CDB, por exemplo, está remunerando 100% de CDI, mas se eu for resgatar ele em 1 ano e meio, eu vou pagar uma alíquota de 17,5% aqui. Pagar 17,5%, ou seja, 82,5% de CDI, certo? Tem menos 17,5%. Ou uma LCI pagando 85% faz mais sentido. Ok? Então, eu preciso saber fazer este cálculo aqui para o cliente, tá? Que é um cálculo para a gente entender qual ativo. Isso aqui, logo que a gente entra numa corretora, que a gente entra numa área de investimentos, ou até como gerente de alta renda, você precisa saber, tá? Esse cálculo aqui. Deixa eu pegar aqui para vocês. Mas, basicamente, a gente pega a rentabilidade de 1 e divide por 1 menos o imposto de renda, tá? Deixa eu pegar aqui. Então, vamos lá. O cálculo vai ser da seguinte forma. Eu vou pegar um LCI, a taxa LCI, que me ofertaram. Por exemplo, me ofertaram uma LCI de 87% do CDI, certo? E eu tenho uma proposta de um CDB a 103% para mais de 2 anos, tá? Então, eu vou considerar que vai pagar 15% de IR. Então, vai ser o seguinte cálculo, taxa LCI dividido por 1 menos o IR, que é o que eu vou considerar para comparar com o CDB, para saber se faz sentido ou não. Então, 87 dividido por 1 menos 0,15. Então, vai ser 87 dividido por 0,85. Vamos lá. Pegando aqui a nossa HP. 87 entre 0,85 divide, igual a 102,35% do CDI. Então, vai ser esse cálculo aqui. O que isso quer dizer? Que só vale a pena eu comprar um CDB se for acima dessa taxa aqui, ó. Só vale a pena acima dessa taxa. Se for, por exemplo, um CDB a 100% do CDI, não faz sentido eu comprar, porque vai valer a pena mais a LCI. Então, é isso que eu preciso saber, tá? Essa taxa comparativa entre LCI e CDB em termos de imposto de renda, tá? Que é a rentabilidade líquida entre um e outro. Acho que isso aqui é importante a gente saber esse cálculo, né? Que seria uma taxa equivalente, né? Para você escolher uma LCI ou um CDB, certo? Perfeito. Então, aqui a gente entra no pós. A gente falou do crédito privado, do CDI ao dia. A gente falou aqui dos tipos de produtos que tem, fundos e por aí vai. Agora a gente vai adentrar mais o pré e o pós. O pré e a inflação, tá? Então, vamos lá. O pré e a inflação. Então, aqui estão as taxas. E aí que eu quero trazer esse ponto. Primeiro, vamos falar de pré. Pré, eu preciso entender a variação do pré. A variação do pré no curto, no médio, no curto e no longo prazo. Vamos lá. Olha só. Vamos pegar aqui, ó, o IRFM, que é o índice oficial para cálculo de pré. Vamos lá. Então, nós temos o IRFM, que é um pré-fixado. O IRFM 1 é pré até 1 ano. Então, pega todos os pré-fixados, tesouros pré-fixados até 1 ano. E o IRFM mais que 1, que é mais que 1 ano. São os prés com mais que 1 ano, tá? Mais de 1 ano. Vamos lá, então. Vamos pegar a variação deles. Quando a gente olha retorno, no mês está parecido com o curto, né? Que é até 1 ano, está rendendo 0,23% no mês, enquanto o longo está rendendo 0,29%. No ano, o pré-curto rendeu 6,92%,
o pré-longo rendeu 9,90%, aliás, 11,73%. Tá? E por que isso aqui aconteceu? Pelo seguinte, no curto, o Selic está caindo, não tá? Mas só que não tanto, né? Vamos pegar aqui um bem curtinho, ó, 24, ó, 2024, um DI 24. Tá vendo? Ó, caiu, mas não foi tanto. Ó, caiu de 14,49, 14 para 12,7. Não caiu tanto, né? Quando a gente olha para algo mais longo, a gente até consegue perceber no gráfico, ó. Pegando 27, ó a diferença de gráfico, ó a queda. Então, no longo foi onde teve mais retorno, tá? E aqui a gente consegue ver isso muito claramente no gráfico. Aqui. A gente consegue ver muito claramente aqui, certo? Então, o longo e o curto. Importante, pessoal, amanhã, aliás, segunda-feira, vocês vão ver a rentabilidade dos fundos pré subindo, tá? Então vai recuperar, porque olha só quanto rendeu um pré-longo, 0,47. O mercado recebendo bem, e a gente vai ter uma aula sobre essa questão da nova tributação. É claro que tem muitos pontos a se analisar ainda para entender o que foi bom, o que foi ruim, o que vem pela frente, mas uma primeira impressão para o mercado foi bom, então os prés recuaram. Se os prés recuaram, mais retorno para você que tem pré-fixado. Por exemplo, um pré-longo pagando 0,47 em um dia. Então, nós vamos puxar isso aqui na segunda-feira, esse fundo aqui vai se recuperar, tá? Esse fundo aqui vai se recuperar. Eu vou até anotar aqui, tirar um print disso aqui, porque ele vai se recuperar, 0,09%, tá? Pré-fixado. Ele vai subir, por conta que o pré caiu. Agora, vamos para a inflação. Será que esse fundo aqui, ele vai voltar? Pô, 0,58 negativo, está sofrendo. Vamos ver como está a questão de inflação aqui. Vamos tirar tudo aqui do gráfico. IMA B5, vamos tirar aqui, IMA B5+, e IMA B. Pronto. Então, olha só, vamos pegar aqui, fazer a mesma coisa. IMA B é inflação. IMA B, inflação. Até 5 anos, rendeu no mês 0,27%. E no ano, 7,33%. Mais que 5 anos, que é o longo, rendeu menos 0,44 nesse mês. E no longo prazo, 14,40%. Aliás, no ano ele rendeu 14,44%. Só que olha só a variação de ontem, dia 7, 0,58%. Então vai recuperar ali uma boa parte do fundo. Olha, ele fez esse movimento, ele caiu, ó, caiu forte, agora vai recuperar. Vamos ver isso no Tesouro, que a gente consegue ver bem próximo do que aconteceu. Deixa eu colocar ver mais aqui. Um Tesouro pré-2026. Olha o preço, vamos falar de preço. Olha o que aconteceu com o preço. Ele caiu e dia 7 já precificou aqui a alta. Em termos de taxa, mesma coisa. Então, a gente vai ver um movimento de recuperação para amanhã, porque o fundo ele tem a cota de fechamento. Dada a cota de fechamento, ele reflete ali na rentabilidade, e aí depende do dia da atualização, né, da mais retorno, mas o cliente ele vai enxergar isso no histórico do fundo dele. Ok? Então, o fundo, imagina esse título. E por que aconteceu isso? Porque o pré afundou, ou seja, a menor taxa foi bem quando mudou o mês. Então, olha só, dia 30 de junho bateu 10,17. 10,17. Aí logo no primeiro dia de julho, pá, 10,06. Então, o fundo depois só subiu, e aí por isso que pré sofreu, e agora voltou a cair uma boa parte. Quase tudo, né? E aí por isso que o pré deve conseguir se recuperar e praticamente zerar a perda, ou muito próximo disso. Olhando para a inflação, vamos pegar aqui um Tesouro IPCA 2019, ó, começou 5,10, dia 30 de junho, começou julho afundando, 5,05, ou seja, a menor taxa.
E aqui, quanto menor a taxa, e eu comprei o título, é ruim, né? Porque eu estou pegando uma taxa baixa. Eu estou garantindo, colocando no meu bolso uma taxa baixa. Se subir, eu perco dinheiro. Subiu para 5,20 e agora recuou um pouco. Então, o que a gente tem que entender, até precificar e conversar com o cliente é, olha só, os prêmios estão acabando, estão diminuindo. Tem prêmio? Acho que sim. Acho que IPCA mais 5,13 tem prêmio. Deve cair para IPCA para 4,5. Porém, cliente, pode oscilar nesse período, igual oscilou, e o prêmio é baixíssimo. Cliente, não espere esse tipo de retorno aqui todo mês. 2,54, 2,03, 2,58, 2,37. Não espere esse tipo de retorno todo mês. Porque isso aqui foi um retorno baseado em juros altos. E um mercado que não tinha precificado queda ainda. O mercado já está precificando toda essa queda aqui, ó. Já está quase acabando o prêmio. Então, isso que a gente tem que ficar atento, cliente. Por isso, quando a gente toma uma decisão de pré, pós inflação, a gente tem que considerar esses 3 fatores em conjunto. É fundamental. Tá? É fundamental. Ok? Deixa eu pegar aqui mais um ponto. Quando a gente olha para a curva de juros, está olhando que é um pré-fixado para 252 dias úteis, 11,51. Então, quando eu planejo uma rentabilidade para um cliente, vai ser algo parecido dessa forma. 11,51 já é abaixo de 1% ao mês que um cliente está acostumado. Então, o cliente ele vai, no próximo ano, ele não vai ter mais 1% ao mês nos títulos dele. Acabou. Esse 1% ao mês vai acabar em 2024. Esse ano, inclusive, já deve acabar ali perto do final do ano. Então, esse cliente ele vai buscar outros tipos de retorno. Não espere acontecer isso. Já pode antecipar com ele. Já pode garantir um pré-fixado melhor. Vamos pegar aqui um pré-fixado hoje. Se você cotar um CDB de um banco, ele vai garantir 1% ao mês para o cliente ainda, dependendo do vencimento. Mas vai ser menor que o pós. Aí o cliente, se ele comparar a pós atual dele com um pré, ele vai ficar com a pós. Eu preciso mostrar para ele, mostrar gráfico, abrir, fazer ele entender. Não é uma tarefa nada fácil essa. Não é. Não é nada fácil, não é nada trivial. Eu mostrar que pode acontecer esse movimento aqui. Que o prêmio, ó, já foi, cliente. O prêmio já foi. E a gente analisou aqui o pré, pós, inflação. São os principais pontos, porque o gestor de um fundo multimercado ele vai capturar esse tipo de retorno, tá? E outra coisa também, tem o índice de multimercado. E é aí que eu quero entrar com vocês. Eu vou fazer um adendo, um puxadinho, né, da live, porque a live era pré-pós-inflação, mas faz sentido o que eu vou trazer agora. Que é o seguinte, vamos trazer o índice de multimercado, para ver o que aconteceu. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o diário do... Cadê? IHFA. Boa. Que é o índice de hedge funds da Ambima. Vamos ver aqui como que está o resultado. Como está o resultado diário. Acho que eu vou ter que baixar isso aqui. Como está o resultado diário. É a tela. Vai aparecer aqui, direto. Foi um erro na leitura. Eu vou ter que baixar. Ah, não, tá aqui. Pronto. Então, aqui um pouco do multimercado. Mas quando a gente olha, o resultado diário não tá abrindo. Aqui, pode ser. Estou colocando um dia de sábado. Deixa eu mudar a data. Era para aparecer, eu coloquei. Vamos colocar dia 4 aqui, só para ter uma ideia. Pronto. Aqui que eu quero puxar. Que é o seguinte, ó, a variação dos 12 meses de multimercado.
Os gestores de multimercado, poucos estavam em inflação em ações. Poucos capturaram o prêmio de risco que tinha lá. Por quê? Era um cenário que não era tão certo assim. Era um cenário que, hoje parece muito fácil precificar isso, mas não era um cenário tão certo assim, tá? Que esses juros pré-fixados iriam cair da forma que caíram, numa velocidade. Ok? Então, no ano, os fundos estão 4,08. 12 meses, principalmente pegando o ano passado, foi um ano ruim para os multimercados em geral. Logo, a gente precisa entender e saber filtrar quais são os principais gestores que conseguiram surfar essa onda e qual o posicionamento deles. É exatamente por isso que eu trago a carta de gestor. Porque na carta de gestor, você consegue ver se o gestor está acompanhando o aumento de inflação, se ele vai aumentar o risco, se ele vai diminuir o risco. Vou dar um exemplo aqui de Santander. E Santander foi um caso que é muito recente. Vou mostrar para você, até para você fazer os comparativos aqui. Então vamos lá, deixa eu diminuir aqui e pronto. Eu quero mostrar as duas carteiras para vocês. A carteira de junho e a carteira de julho, tá? Deixa eu inverter para ficar primeiro a de junho e depois de julho. Então essa aqui é de junho e essa aqui é de julho. Olha o movimento que o Santander fez, que eu acho que foi um movimento que faz muito sentido. Olha só. Ele falou o seguinte, tô com 24% em inflação. Tô bastante tomado aqui, né? Tô bastante, aliás, arriscado. Bastante compra em inflação. E a gente viu que o prêmio está um pouco mais baixo. Vamos diversificar esse risco? Vamos tirar esses 4 pontos percentuais de inflação e vamos correr um risco diferente. Eu vou aumentar a bolsa, que eu acho que tem mais prêmio, e o restante eu jogo em DI para segurar. Eu vou contrabalancear. Eu aumento o meu risco colocando em bolsa e compenso ele com DI. Esse é o movimento. Por quê? Acho que... Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos entrar na cabeça aqui do Santander, né? DI. Então ele tinha 24 de inflação, foi para 20. 20 de inflação. Ok? Então ele tem mais 4 pontos percentuais de um risco de volatilidade de inflação, que é um risco um pouco mais alto, mas bem longe ainda de ser um risco igual bolsa, né? Ele falou o seguinte: tem prêmio inflação? Tem, mas é baixo. Eu vou aumentar eu quero aumentar o meu prêmio, aumentar prêmio, ou seja, correr o risco em bolsa. Só que, se eu pegar esses 4 ponto percentual de inflação e colocar em bolsa, eu vou aumentar muito o risco. Eu saio de uma volatilidade talvez 3, 4, 5, uma volatilidade de 30, 25. E vamos ver como está a volatilidade de um pré. Deixa eu puxar aqui. Deixa eu pegar aqui esse do pré. Deixa eu ver se aqui puxa um pouco. Não vai puxar. Mas vamos pegar aqui um fundo pré. Um fundo inflação. Está rodando uma volatilidade de 5, 5,35. E um pré, volatilidade de 3,5. Então eu saio, o que eu faço? Eu pego 2 pontos percentuais. Aliás, esses 4 pontos percentuais eu diminuo, e eu estava exposto em 5,5 mais ou menos de volatilidade, ou seja, de risco. Se eu pegar esses 4 pontos percentuais e jogar na bolsa, tô falando aí de uns 30% de vol. Aumentar muito o risco. Então o que eu faço? Eu pego 2 pontos percentuais, coloco em bolsa, aumentando o risco, mas eu venho aqui e trago uma volatilidade de 0,30, 0,40, dependendo ali do fundo, de volatilidade, que é um DI. Tá? Então esse movimento, inclusive, pessoal, é um movimento que a gente tem que fazer dentro do perfil do cliente. O cliente, como eu falei, tem pontos, né? O perfil do cliente tem pontos. Tem pontos. E aí, se eu quero aumentar uma parte de um ponto, ele pode fazer no conservador 100 pontos.
No moderado, 150, no arrojado, 200. Dá um exemplo aqui. Então, eu tenho que entender aqui qual que faz mais sentido para ele, para eu ficar dentro dos pontos. Pô, eu quero aumentar a bolsa? Beleza, consigo? Eu quero aumentar a bolsa, eu preciso diminuir outros ativos, eu preciso diminuir outros, por exemplo, inflação, eu tenho que diminuir um pouco, pré, eu posso diminuir um pouco. Eu vou sempre contrabalanceando para ter pontos, porque bolsa vai pesar mais ou menos 30 pontos. Inflação pesa 15, pré pesa 10 e pós pesa 2. Dá um exemplo aqui. Eu tenho que fazer uma combinação que junto atinja menos pontos. Esse é o jogo. Vamos ver outras carteiras aqui, outras mudanças olhando para o Santander. Vamos olhar para o conservador. Balanceado, moderado, conservador. Olha só o conservador. O conservador. Olha lá, o que aconteceu com o conservador? Diminuiu a inflação, aumentou DI. Como eu falei, o Santander ele estava mais arrojado. Ele viu, ele capturou, quem acompanhou o Santander se deu bem no sentido de inflação. Pô, um conservador ali foi bem. E olha que é um risco ali, né? Pô, 78% no DI, 12% de inflação, visto que se os juros subissem, aconteceria isso aqui, ó. Aconteceria isso aqui, ó, 0,58. Então o Santander arriscou, porque poderia vir um comunicado ali do Banco Central falando: não vamos ter cortes em agosto e vamos cortar só lá para o final do ano. E colocar intensidade nisso de que não vai cortar juros. O que poderia acontecer? Poderia os juros futuros voltarem a subir e tomar essa pancada aqui todos os meses. Para um conservador, poderia afetar 12% da carteira. Então ele teria um retorno um pouco abaixo do que se espera. Visto que capturou o prêmio, ganhou o prêmio, Santander, pô, peraí, ganhei o prêmio inflação, ainda acho que tem prêmio, mas vou diminuir um pouco aqui a dose, vou sair de 12 para 10. Vamos ver, quando a gente olha para o moderado, o movimento que foi feito. Aumentou um IDI, diminuiu 3 em pré e aumentou 2 em variável, ou seja, parecido com um arrojado, né? Com o movimento que ele fez aqui. Ele pegou, pô, eu quero sair um pouco de inflação porque o prêmio não está compensando. Então, a inflação, vou tirar 3. Eu não quero ficar tão exposto assim à inflação. Jogo em DI para contrabalancear risco e renda variável ali, ações eu aumento 2. Pronto. Saiu de inflação, aumento DI e renda variável. Aconteceu isso no arrojado. E vamos ver no balanceado do Santander. Deve ser parecido, eles jogam para cá, ó. Então, mesma coisa. Diminuiu 3 em inflação, aumentou no caso aqui 2 em DI e aumentou 1 em renda variável. Certo? Então, ele contrabalanceou dessa forma. Para quê? Para manter o mesmo grau de risco, nesse caso. Porque eu aumento muito o risco quando eu coloco bolsa e diminuo a inflação e DI. Você quer ver? Vamos colocar um fundo de ações aqui, que siga o Ibovespa, para ver a volatilidade. Então, ó, vamos colocar aqui um BB Ibovespa Ações indexado, que é um que acompanha Ibovespa. Ó, Vol, 21%, 20,99%. Então, eu jogo muito risco. Vamos comparar com o pré? Deixa eu comparar aqui com o pré-fixado. Cadê? Peraí, deixa eu atualizar aqui, acho que bugou. Agora vai. Comparador de fundos, vamos comparar aqui. Vamos colocar aqui um pré-fixado. Um pré-fixado tesouro. Inflação. No caso do Banco do Brasil, porque esses fundos aqui são fundos que acompanham, tá? São fundos que acompanham o benchmark. E vamos ver se tem um BBDI aqui. BB referenciado DI.
pegar isso aqui, ó, DI ágil. Vamos pegar esse aqui mesmo. Só para entender um pouco a questão de volatilidade. Então, olha só. Deixa eu tirar aqui o índice. Vou colocar CDI aqui só para o índice de referência ser outro. Vou tirar o Ibovespa. Beleza, então, seguinte, ó. Quando eu olho para... Vamos pegar um ano aqui. Quem que superou o CDI em um ano? Vamos atualizar. Já vai atualizar esse número aqui. Aqui, 22. Opa. Ele atualizou. Ah, pronto, agora sim. Então, olha só. O de Ibovespa passou o CDI. Então, o CDI é o azulzinho aqui, ó. Em um ano, ele perdeu para quase todo mundo. Em um ano, ele só ganhou do DI mesmo. Que aqui o DI deve ser uma taxa um pouco mais alta, que esse DI deve ser um pouco mais... Aqueles DI mais antigos, né? Que tem uma taxa alta. Vamos ver. Mas foi o único que perdeu pro DI. O restante, ó, tudo ganhou. Ações ganhou, inflação ganhou e pré ganhou. Ou seja, o multimercado, nos 12 meses, dificilmente poderia perder para um DI. Porém, perderam, né? Por conta de estar mais conservador, de pegar uma parte maior em DI, enfim. São vários fatores. Talvez aplicar no exterior, né? E quando a gente olha para lá, é o cenário que está com juros subindo, está um cenário um pouco mais restritivo, apesar do S&P 500 estar bombando, né, para quem aplicar em bolsa. Então, olha só, aqui um ano. Mas quando a gente pega 2 anos, vou pegar 2 anos para ver o que acontece, o DI baixa em todo mundo. O que a gente pode tirar aqui de insight? Que o ano, aliás, os últimos 4 meses principalmente, foi de recuperação. Ninguém batia o CDI. Então, cliente, 2021, 2022, principalmente, foi o seu ano de ficar ali, ó, bonitão no azul. Você era o primeiraço. Tava lindo. Mas agora você vai ficar para trás. Já ficou, já começou a ficar e vai continuar ficando para trás. À medida que o DI for caindo, os outros vão se mantendo mais em alta. Tá? E aí eu peguei 4 classes aqui, né? Que poderíamos diversificar. Aqui em termos de retorno, olha o retorno dos últimos 3 meses. Enquanto o CDI rendeu 3,15, Bolsa rendeu 16%, pré 5% e inflação 6%. Quase todo mundo dobrou para cima do DI. O DI apanhou muito nos últimos 3 meses. Nos últimos 6 meses, a Bolsa ficou parecida com o DI, 7,23%, o pré ganhou 9,38% e a inflação foi o que mais disparou, quase dobrou para cima do CDI. Então, o mais recente agora, quando a gente pega 24 meses, aí sim que o bicho pega. O DI pegou 23, Bolsa menos 9, Tesouro pré 18, inflação 15. 24 meses, cenário ruim. 12 meses, cenário de inverter nos últimos 3 meses, pancada. Pancadaria é um DI. Tá? Então, isso aqui é importante mostrar para o cliente. Estou ganhando por cento no DI. Calma. Calma que isso vai acabar. Volatilidade que eu falei, né? Compensação de risco. Um Ibovespa, ele pode ter um retorno de 21% a quase 30% de volatilidade. Volatilidade. Um pré, 3,5%, inflação 5,3%. Um DI pode variar de 0 até 1, mais ou menos. Um DI. Um CDI 0,76, que seria o padrão aqui. Ou seja, para eu aumentar qualquer coisa de Ibovespa na minha carteira, eu preciso diminuir outros riscos. Aí eu aumento o DI. Então foi o que o Santander fez. Pô, quero aumentar ações porque eu acho que tem mais prêmio. Beleza. Não dá para simplesmente tirar tudo de inflação e colocar em bolsa. Porque eu vou só ampliar o risco. Então, eu vou pegar 3% em inflação, trago uma parte para DI para segurar o risco, mas o restante eu ponho em bolsa para aumentar muito esse risco. Tá? E aí eu compenso a carteira, eu balanceio a carteira. Outra questão, correlação entre os ativos. A correlação ela é baixa. Tá? Onde tem uma correlação
um pouco mais alto eu gosto de trazer? Inflação e pré. Pode ver que é bem parecido, porque os dois, um é juros nominal, o outro é juros nominal menos inflação que você ganha na diferença. Então, os dois tendem a ganhar dinheiro quando os juros caem. Pode acontecer de o pré de uma inflação ser diferente, porque a inflação também cedeu e não diminuiu tanto? Pode. Como assim? Vamos pegar um pré 2025, vou dar um exemplo aqui. Ele está pagando 12%. Foi lá essa taxa que eu garanti. Garanti. Passou ali algum tempo, passou ali 6 meses, o mesmo título pagando 10%. 10%. Ou seja, eu ganho, né? Pô, eu carimbei meu dinheiro a 12 no pré e agora vale 10. Ganhei dinheiro, marca só mercado. Agora a inflação. Inflação, eu dependo que é o pré menos inflação, menos IPCA. Esse vai ser a inflação implícita ou o juros real. Tá aqui. 12 é o pré, vamos considerar uma inflação de 6%. 6%. Ou seja, eu garanto isso aqui, que é 6%. Eu garanti 6% mais IPCA. E meu garantido. E aí acontece o seguinte, o pré, ele cai para 10%, igual a gente viu lá em cima, 10%, mais a inflação cede junto, vai para 4%. O que acontece? Mesma coisa. Eu garanti, eu ganho, não ganho aqui, porque eu vou continuar com 6% mais IPCA. É a diferença entre um e outro. Logo, nesse cenário, eu poderia ter retorno só em pré e não em inflação. Mas o retorno mais normal seria isso aqui. Seria aqui o IPCA muito próximo disso. E aí, pagaria 4% mais IPCA. E aí eu teria um retorno maior, porque eu carimbei meu dinheiro a 6 mais IPCA, hoje está pagando 4 mais IPCA, eu ganho dinheiro. Então esse é o cenário mais normal, tá? E por isso que a correlação deles é alta, ó. É 0,86 a correlação entre tesouro e inflação. Porque quando um cai, o outro tende a cair. Quando um sobe, o outro tende a subir. Foi o que a gente viu, né? Os dois fundos apanhando aqui, ó. O inflação perdendo 0,58, o pré perdendo 0,09. Agora os dois tendem a recuperar porque os juros caíram. Não, agora no dia 7. Tá? O restante já não tem uma correlação tão próxima ao restante. O restante, quando a gente olha aqui, olha só, Tesouro com DI. Deixa eu pegar aqui. Vamos ver aqui os do Ibovespa. Ibovespa com pré 0,55, tem uma correlação positiva, mas ainda não mexe tanto. Mas isso aqui tende a andar junto, tá? Quero trazer outro ponto para vocês. Pré e bolsa estão juntos praticamente. Por quê? Você tem que lembrar notícia boa. O que acontece com uma notícia boa? Notícia boa, Ibovespa sobe, juros futuros caem. É isso. Esse é o padrão. Então, por isso que eles têm 0,55 ali de correlação. Mesma coisa, vamos lá que aconteceu algo muito ruim na economia. Ou seja, algo péssimo para a economia, Ibovespa cai, juros futuros sobem. Por exemplo, algo péssimo, o rating do Brasil despenca. Vem ali o Moody's, o S&P vai falando, o Brasil está com uma dívida muito grande, está com uma má gestão e vão derrubar o rating aqui, pá, derruba o rating. O que acontece? O Ibovespa vai despencar e os juros futuros vão subir. Porque para você aplicar no Brasil, você vai ter que sofrer mais, né? Você vai ter que pedir uma taxa maior, porque senão você vai continuar sofrendo. Certo? Então aqui a gente mostra um pouco do que é o cenário. Ibovespa versus juros. Certo? E por isso que eles têm uma correlação positiva. Não é tão positiva igual inflação e pré, que acompanham muita coisa juntos, mas é positivo. Tá? Deixa eu ver aqui um outro ponto, que é, por exemplo, a gente vê os juros bombando lá na Argentina. 97%. Mas faz sentido aplicar na Argentina?
Já trouxe algumas vezes aqui. Não faz sentido. É um risco absurdo. É um risco que não faz sentido, tá? Deixa eu ver aqui. De juros, como que estão? Então, os prés aqui, e aí eu quero trazer um ponto que, por mais que a gente veja um juros muito alto na Argentina, que aí seria, então, os juros estão muito alto e a bolsa está despencando. Depende, porque a bolsa está muito ligado também à economia local, tá? A economia local. O que a gente tem que entender é a bolsa em dólar, né? Que a gente sempre traz como objetivo, bolsa em dólar. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Até tem um aqui, ó, falando, ó, a bolsa argentina é campeã em retornos em 2023 e tal. Mas deixa eu ver o retorno atual. Bolsa argentina, a Merval. O que vale, na verdade, é ela em dólar, né? Esse é o principal. Vamos abrir aqui o gráfico. Vamos ver, tá aqui. Então, olha só, a bolsa está subindo, bolsa argentina. Só que ela, em dólar, vale pouco, porque isso aqui é uma bolsa negociada em peso argentino. Não adianta nada as ações subirem, só que subirem em peso. Deixa eu ver se eu consigo pegar o gráfico de Merval da bolsa em dólar. Opa. Deixa eu ver se eu consigo puxar aqui. Que aí a gente consegue ter um padrão de que faz sentido e que não faz sentido, tá? E aí, por isso que também quando a gente olha a Bolsa Brasileira, muita gente faz comparativo, legal, mas e a Bolsa em dólar? Porque não adianta nada, como falei, você criar uma empresa robusta em um país que não está bem. Não faz muito sentido. Vou conseguir pegar, mas já puxo aqui para vocês uma bolsa em dólar. Deixa eu ver. Porque a bolsa em dólar é o que faz você entender se de fato a empresa ficou competitiva em âmbito mundial, né? Porque não adianta só ser ali no âmbito nacional, né? Porque senão fica ruim. Beleza, não vou conseguir puxar aqui. De qualquer forma, é um país que não faz sentido em termos de aplicação. Lembrando que, vamos pegar aqui deixa eu pegar aqui a moeda argentina versus o dólar. Pegar do dólar versus o Argentina, né? Vamos pegar aqui dólar. Eita, cadê dólar americano versus peso argentino? Então tá aqui há um ano. Há um ano atrás, um dólar comprava 126 pesos. Hoje, ganha 260 pesos. Esse aqui é o efeito da moeda. Então imagina você construir uma bolsa, a bolsa está subindo legal, só que a moeda está despencando. Tá? Então isso que acontece no mercado como um todo. Esse que é o grande risco de acontecer. De você ir para um país onde está olhando taxa de juros, mas a moeda está despencando. Tudo isso só para voltar no ponto que a gente trouxe ali de pré versus bolsa, que tende a ser esse movimento, tá? Tende a ser. Ok? O que mais? Aí a gente olha DI com
a bolsa zero, ou seja, não mexe, né? Porque o DI está lá. A bolsa subiu, caiu, o DI está 13,65 firme o ano todo. Então não mexe muito, né? Não tem uma relação um com o outro. Sei que o DI não vai ter relação com nenhum dos outros, ó. 0, 0, 0, tudo negativo. Ou muito próximo de zero, não tem relação. DI não se mexe, né? Sempre ali 13, 13, 13, 13 e assim vai. Que é 1% ao mês e se mantém, não oscila. Mas quando a gente olha para outros ativos, Tesouro, Ibovespa e inflação, olha, pré-fixado, inflação em bolsa, aí a gente vê uma correlação positiva em um cenário que é positivo para eles. Aqui um gráfico de risco versus retorno. E aí a gente tem, ó, aqui, ó, um gráfico de cotistas. Esse é um gráfico importante, ó. Em março, que começou a apontar ali os movimentos, vamos pegar aqui as maiores altas. Aqui só tem os três, mas vamos pegar aqui, aonde começou a ficar forte, foi aqui, ó, fevereiro, março. Aí que a gente vê bolsa, ó, bolsa estava negativaça aqui em março, abril que começou a vir forte, né? Abril que tudo disparou. Então vamos pegar aqui o número de cotistas em março, onde eles estavam. A gente olha para março, tinha 195 mil cotistas em DI, 25 mil em pré, 15 mil em inflação, 6 mil em bolsa. Hoje, já está com... Nossa, vou até anotar isso aqui. Vou fazer até um post sobre isso, mas vamos lá. DI, pré, inflação e bolsa. Tá? DI, em março, vamos pegar aqui uma data 31 de março. 31 de março, 191 mil, 28 mil, 91 mil, 28 mil. Inflação, 31 de março, 15 mil e 6 mil. Vamos lá, 15 mil e 6 mil. 31 de março estava esse cenário. Como estava em 30 de junho, que foi quando a gente falou, pô, os prêmios agora estão sofrendo mais. Olha o movimento que aconteceu, 181, 49 foi o pré. Vou colocar 30 de junho. O pré saiu de 28 para 49. Aqui foi 16,6. Então, para onde o pessoal foi muito forte? Foi aqui para o pré, né? O pré estourou. O pré agora está com 50 e só aumenta. Esse é o risco. Olha só. Até o dia 1º de junho, tinha 36 mil. Então, até dia 1º de junho, o pré tinha de 28 para 36 mil. Esses 49, ou seja, esses 13 a mais, 13 mil cotistas entraram a mais no dia 1º de junho. Do dia 1º de junho a 30 de junho. Olha o perigo disso. Estão olhando o quê? Retrovisor. Esse pessoal aqui está olhando retrovisor. Caramba, tá e agora estão apanhando um pouco mais. Mas estão olhando o retrovisor. Em inflação, esse movimento é menor. Tá? Esse movimento ele é menor. Acontece também, mas só que em pré. E o Ibovespa, vocês vão ver que agora vai subir. Agora que deu uma porrada, que o fundo começou a se recuperar, vai subir, pode ter certeza disso. Vão ter muito mais pessoas comprando. Mas olha que louco esse pré-fixado. Ele ficou ali, ele passou, aonde ele teve o ganho foi 31 de março a 1 de junho, foi um ganho muito forte ali, e ele conseguiu 6 mil cotistas a mais, e de dia 1 de junho a 30 de junho, olhando o retrovisor, foram 13 mil cotistas a mais. E aí eles estão, nesse período, ganharam bem em maio, né? Ganharam bem em maio, que agora estão sofrendo mais. Vamos olhar só o pré-fixado, vamos entender agora esse movimento aqui, olhando só para o pré. Cadê? Olha só o pré. Fevereiro, março deu a porrada, então março pode considerar como uma subida de pré e por aí vai. Aqui, ó, o número de cotistas. Em março, ó, só subiu. Só subindo.
Saiu de 25 mil cotistas para 60 mil para 50 mil cotistas aqui. E as maiores altas foram em junho. Em junho estava em 30 e poucos mil cotistas. Então isso aqui é um movimento mais complicado, né? Esse é um movimento que tem que tomar cuidado. Então o cliente muitas vezes ele aplica por conta própria, ele olha o histórico, e aqui ele não vai ter os mesmos retornos. Ele pode esperar que pode ganhar com pré? Pode, mas não o mesmo retorno, e pode ter mês negativo. Tá? Ele não está olhando para a volatilidade, ele não está olhando para alguns cenários importantes. Patrimônio do fundo, olha isso. E aí entra o segundo fator. Eu falei cotistas, né? Mas olha o patrimônio, porque vai ter cotistas que já estavam e aumentaram o dinheiro lá dentro. Olha isso. Em março, 137 milhões. Olha lá. 15 de março, 137 milhões. Aqui, ó. Em março, que foi quando começou o movimento de alta. Olha quanto está hoje. 2,19 bi. 2,19 bilhões. Sendo que esses 2,19 bilhões aplicado é quase tudo, 2,13 bilhões. E quando a gente olha e vê que, olha isso, 1º de junho, vou colocar aqui, ó, isso aqui hoje. É 1º de junho, pessoal, que foi onde o bonde tá quase passando, tá acabando. Tem quanto aqui? Estava com 900 mil. Isso aqui é brasileiro, investidor brasileiro na pura essência. É esse aqui. Aliás, investidor como um todo, né? Porque se eu pegar no mundo, todo mundo vai olhar retorno passado, até porque é um viés, né? Esse é um viés, claro, de que o cliente compra com rentabilidade passada. Por quê? Chegou dia 1º de junho, qual o cenário que ele enxergou dia 1º de junho? Enxergou esse cenário aqui, ó, de maio, abril, março, ganhando dinheiro. Viu esse cenário aqui. Opa, agora é a hora. Ganhou bem em junho? Ganhou. Mas nessa magnitude, entrar agora, sair de 906 mil para 2,19 bi, é loucura. Sendo que eu estou sendo generoso, coloquei 1º de junho. Vamos colocar aqui no meio do mês. No meio do mês, a gente está falando aqui de... Olha lá, dia 20 de junho, ou seja, o pessoal entrando já perdeu o ritmo. 20 de junho, 1,42 bi. 1,42 bi. Ou seja, 600, 700 milhões. 700 milhões de 20 de junho para cá. Ou seja, perderam esse retorno também aí, esse retorno forte de junho, porque pegaram só uma parte. Deixa eu ver se eu consigo personalizar isso aqui. 20 de junho de 2023 até... Vamos colocar, será que tem até ontem? Isso até o dia 5. Então, até o dia 5, aliás, gente, ontem, né? Dia 7, dia 6, dia 5. Por isso que o retorno ainda tá, mas vai recuperar um pouco. Então, nós estamos falando aí desde quinta-feira. Aqui, ó. Retorno tá de 0,94. Beleza. Esse é o retorno. Justifica 700 milhões a mais? Porque esse é um retorno pegando prêmio. O prêmio está acabando. Não, o valor para entrar forte já tinha que ter entrado para capturar esse prêmio. Já tinha que ter entrado. Só que eu, como alguém que não está, às vezes, tão preparado, olhando o cenário, olhando o pré, o cliente vai falar para mim, olha só, qual fundo eu aplico? Olha o pré, olha que legal. Só que você nem sabe o que é um pré, o que está acontecendo lá na frente, o que pode acontecer, qual que é o risco disso. Pega uma boa porcentagem do cliente e põe em pré. Olha lá, a bolsa está pagando 2, está pagando 100 o DI está pagando 100% aqui de CDI, mas olha só, o pré pagou já 200% quase em maio, junho e março. Pô, vamos entrar. É aí que quebra a cara. Por isso que
numa entrevista, vão te cobrar muito pré-fixado, vão te cobrar muito por conta desse cenário. Inflação, vão te cobrar por conta desse cenário. Precisa entender, vamos ver o patrimônio de inflação, porque eu só vi número de cotistas também. Até assustei com esse pré aqui, passando para 2 bi. Vamos pegar aqui inflação. Aqui, ó, fundo de inflação do Banco do Brasil. Estou falando de um banco só, imagina os outros, com o total. Aqui, ó, mesma coisa. Estava em 100 milhões, 107 milhões em março, foi lá para 320 milhões, triplicou o fundo. Sendo que boa parte entrou, vamos ver, em maio está com 240 milhões. Ok, a inflação está mais... Apesar de ter perdido bastante o time, porque a inflação teve mais retorno ainda, né, que capturou, ó, 2,54, 2,03, 2,51, 2,37, já capturou. Mas a gente vê esse movimento aqui. E provavelmente, o cliente olhando esse 0,58 negativo, o que ele vai fazer? Ele vai tirar. Nossa, é muito arriscado, vou tirar. Acontece muito isso, né? É muito doido isso daqui, né? Muito doido que as pessoas... Ninguém projeta cenário, ninguém quer conversar sobre o cenário antes, ninguém quer antecipar. E por isso que tem duas opções, né? Tem um assessor, tem um especialista, né? O assessor, o gerente, e tem o fundo multimercado. É isso. Porque o fundo multimercado, o gestor antecipa. Ou um especialista próximo, aí é o especialista que antecipa. Ele olha a recomendação, que ele entende cenário e fala, ó, agora é a hora de diminuir pós e entrar em pré. Igual a gente viu lá no do Santander. Pô, estava 24% em inflação, agora está diminuindo. Enquanto ó, o cliente está subindo inflação aqui, subindo pré, os bancos, o mercado está reduzindo, o gestor multimercado reduzindo. A gente leu várias cartas que os gestores estão saindo de pré. A gente teve o gestor zerando pré e diminuindo a inflação. Imagina, de um lado o gestor zerando pré, do outro lado um fundo captando 1 bi aqui. Então, ou você coloca o cliente no multimercado, porque aí o gestor está olhando e lá dentro do fundo ele antecipa, visto que a gente conseguiu, alguns anteciparam, outros também não, então depende do gestor. Ou então você é um especialista de fato. Isso que falta no mercado. Isso que falta de um assessor. É isso que a gente quer formar, que é o cara que vai antecipar. É a especialista mesmo, a assessora que vai olhar. Cliente, seguinte, vamos sentar aqui, ó. Olha o cenário. Olha aqui a recomendação do banco. Por que eu estou falando de pré? Tá bonito ser 1% no DI, tá? Só que olha o que vai acontecer. Os juros estão caindo. A Selic está em 13,75. Vai cair para 12% no final do ano. Vai cair para 10%. Você vai ganhar 0,70. Você vai estar confortável com isso? Vamos montar uma carteira onde a gente consiga manter ali um baita de um rendimento, colocando pré, colocando inflação. Esse é o cenário. Olha esse título aqui, IPCA mais taxa X. Vamos colocar aqui, vamos diversificar a carteira, agora é o momento. Se a gente esperar o bonde passar, o DI vai estar baixo e não vai ter mais prêmio no mercado. Não é agora a hora de você buscar o retorno X ou Y. Então, essa conversa com o cliente. Antecipar cenário com ele, conversar, ele ter certeza que você está olhando a carteira dele. Que você, caso tenha um movimento muito brusco no mercado, que você vai estar atento. Esse é o papel do especialista e do assessor. Esse é o principal papel do especialista. É entender e estar próximo em relacionamento. O cliente tem que ter essa confiança. Só que a parte da confiança passa por entender esse cenário aqui. E quase ninguém entende um cenário desse. Você conversar com gerente e muitos assessores especialistas e pede para explicar o porquê que o pré-inflação caiu e qual que é a expectativa nos próximos meses, ele não vai saber explicar. Abre a curva DI, abre a curva disso, ele não vai saber explicar. E o cliente vai perguntar, legal, você está falando que vai cair, mas por que vai cair? Quanto que vai cair? Já caiu? Por que o meu IPCA está dando 0,50 negativo? Isso não pode acontecer, pessoal. Então vocês têm que mudar esse cenário. Vocês entram no jogo de uma outra forma, com um especialista diferente, especialista com postura, outra pegada, igual que eu falo médico das finanças, né? O médico não chega, eu não sei. Qual que é? Pode ser eu não sei o que é, tal, pode ser isso, pode ser aquilo.
mas se for tal coisa, peraí, deixa eu pesquisar, peraí, deixa eu ver. Não, é isso, ó. Esse sintomas são esses. Vamos fazer aqui uns exames para confirmar se é isso mesmo. Passando isso, eu vou te receitar isso. Vai ter esses efeitos colaterais, que pode acontecer isso, e pronto. Tá aqui. Você vai trabalhar? Quer um atestado? É isso. O especialista é isso. O especialista é seguinte: sua carteira está assim, só que você tem um perfil conservador, um perfil moderado, arrojado, e o DI vai cair, então você coloca pré, inflação, multimercado. Pô, bolsa, tem espaço para bolsa, porque os juros caíram, e ao juros caírem, as empresas tendem a gerar mais lucro, então tem esse fator. Ou seja, uma conversa de especialista mesmo, um médico das finanças do cliente do cara. Aquela investidora vai sentir, puta, esse é meu especialista, essa é minha especialista. É isso que tem que sentir. E aqui a gente vai dar muito conteúdo para isso acontecer. Certo, pessoal? Então é o seguinte, ó, amanhã, 20 horas, a gente tem um encontro para encerrar essa maratona aqui, onde eu vou passar todo o passo a passo para você ser especialista de investimentos. Como que questão de network, como você conecta, habilidade comercial, conhecimento técnico, habilidades interpessoais, que são soft skills ou people skills, né, que a gente fala, certificação, ou seja, como que você monta esse combo perfeito para acelerar a sua entrada na área de investimentos, porque o mercado está contratando e não está achando. Não à toa a gente colocou mais de 2.500 profissionais na área de investimentos, porque um profissional, um aluno nosso que tem acesso a esse tipo de conteúdo, ele sai imagina uma entrevista com um gestor e você começa a conversar sobre isso, o gestor brilha os olhos, porque ninguém consegue falar sobre isso. Então essa maratona foi muito importante aqui, está sendo muito importante. Amanhã eu vou trazer uma grande surpresa para vocês. Vocês vão ter ali o certificado. Falando em certificado, deixa eu já falar a letra de hoje, senão eu acabo esquecendo. Então a letra de hoje é a letra E. Letra E. Amanhã a gente vai ter a última letra e o certificado. E aí eu vou contar também uma outra surpresa que vocês terão acesso, que vai ser assim um negócio que vai ser uma grande apostila. Vai ser um negócio muito maluco aqui, uma grande apostila de conteúdos das 21 maratonas. A gente vai fazer um negócio histórico aqui, pessoal. Vai ser muito bom. E lembrando que a gente vai ter live atrás de live, conteúdo atrás de conteúdo, live de HP12C, conteúdos e lives de cartas de gestores. Ou seja, eu não quero parar, eu quero continuar gerando muito valor e conteúdo para vocês nesse nível aqui, de abrir um fundo, explicar o que está acontecendo, mostrar que cliente aplica assim, olhando rentabilidade passada e qual que são os riscos disso. Será que é hora de aumentar tanto o pré assim? Acho que não. Desse jeito, igual a gente está vendo nesse fundo aqui, não. Tá bom, pessoal? Então a gente se vê amanhã, 20 horas, domingão, encontro marcado. Tamo junto, pessoal. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.